Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez nesse nosso encontro semanal, nessa nossa conversa semanal. Como sempre, a gente vem até vocês trazer uma reflexão, alguma coisa que possa nos ajudar a passarmos melhor, por essa temporada que nós estamos passando. Na verdade, nós estamos vivendo momentos inesperados. Todos nós imaginávamos que as situações fossem, vamos dizer assim, se acalmar, tranquilizar, era só uma coisa leve, e nós estamos vendo que a situação não é exatamente assim. Quando a gente fala de prevenção, quando nós falamos a palavra prevenção, e havia um antigo ditado que dizia que é melhor prevenir do que remediar, todos nós conhecemos esse ditado muito popular. Prevenir significa evitar que as coisas possam chegar até nós, possam acontecer. E do ponto de vista espiritual, isso também funciona assim. Nós precisamos prevenir. Nós estamos vivendo atualmente, do ponto de vista espiritual, uma grande, uma larga, uma enorme transformação em todas as nossas situações planetárias. Nós estamos vendo, até mesmo em função da mão do homem, o desgaste climático, a poluição dos mares, sem falarmos em todas as outras coisas, queimadas, derrubada de florestas, tudo isso que vai desequilibrando as forças do planeta, Porque o planeta, ele tem leis físicas, e essas leis físicas precisam ser obedecidas para que a manutenção, o equilíbrio ecológico se mantenha. Do ponto de vista espiritual não é diferente. Nós estamos vivenciando uma espécie assim de obsessão coletiva, onde o medo, a ansiedade e, paralelamente ou paradoxalmente, o descaso ou a falta de informação não parece ser, porque se há uma coisa que tem aparecido são informações a respeito de como nós precisamos nos colocar diante dessa experiência que vem sendo a pandemia. Mas é mais do que isso. As pessoas estão enfraquecidas, desgastadas, E por que esse fenômeno acontece? Não é apenas só pela parte emocional, pela parte psicológica, que essa é extremamente afetada pelo volume de informações, enfim, por todo o medo que se espalha, por toda a incapacidade que nós temos, porque a gente tem a ilusão de controlar as coisas. Nós não controlamos as coisas, nós temos a ilusão de que controlamos. Controlamos as pessoas, controlamos as situações. Porém, dentro de nós, há uma capacidade de lidar com todas essas circunstâncias. Então, o que está acontecendo? Nós temos aqui vamos chamar assim, de uma espécie de campo vibracional sobre nós. Esse campo é um campo eletromagnético, identificável nos seres vivos, nos homens, nos vegetais, nos animais. Esse campo nós costumamos chamar de aura. Esse campo é um campo eletromagnético que é sensível, é suscetível às emoções, que nós mantemos, e também as conexões que nós temos com o coletivo. Observem que, se a gente pensar em termos de coletivo, o que existe de ansiedade, o que existe de receio do amanhã, o que existe de situações que você não pode controlar e que estão aí, e que as pessoas não só estão assim amedrontadas, como também muito insatisfeitas. Se há uma coisa difícil da gente encontrar, é uma pessoa que se diga contente. Um contentamento de alma, uma coisa, é difícil.
Você vai me dizer, Irineu, mas é que as coisas estão difíceis mesmo. Ok, logicamente que dá para entender as dificuldades das situações e das pessoas. Porém, em função desse campo vibracional estar muito ativo e nós temos a nossa sensibilidade, isso funciona como uma espécie assim de antena captadora que capta as emanações fluídicas, energéticas do coletivo e também irradia de você para o coletivo as suas impressões, as suas sensações, as suas emoções. Então dá para imaginar que caldo que é isso. Dá para imaginar que muitas vezes numa cidade grande como São Paulo ou outras grandes cidades aí, como isso vira um imbróglio energético se você não tiver consciência de como transitar por esse meio sem necessariamente se deixar afetar. Até há uma frase que foi atribuída ao apóstolo Paulo, que ele recomendava que a gente precisava viver no mundo sem ser do mundo. Talvez querendo dizer que, embora a gente tenha que transitar com as pessoas, com as situações, porque nós somos seres gregários, né? Nós somos seres grupais e não estamos conseguindo manter o nosso nível grupal em função das restrições, existe muito descontentamento. Se você observar, existe muita irritabilidade, né? As pessoas estão com pouca paciência, ninguém tem paciência de escutar, ninguém está com tempo para nada e ao mesmo tempo tempo demais que sobra. São contradições que vão desgastando a gente por dentro. Então, independentemente da bandeira religiosa a que você se filia, é importante destacar que você tem essa característica como antena também. Você nasce com isso, né? Kardec até explica que a sensibilidade é um fenômeno orgânico, isso já nasce com você. Então você vem, isso a gente poderia chamar de sexto sentido, você tem essa coisa, poxa, pensei em você, você apareceu, nossa, que coincidência, eu estava passando por aqui, aí te vi, lembrei de você ontem. Essas situações de encontros entre nós são situações que mostram uma coisa chamada sintonia. Então, se nós estamos exatamente nesse meio, nós estamos muito propensos a sintonizar com essa coisa coletiva, independentemente de qualquer coisa, independentemente do seu momento. Claro, se nós estamos num momento ainda mais conturbado, ou se nós vivemos atormentado por uma situação qualquer que estejamos atravessando, é mais fácil ainda o peso desse coletivo, do ponto de vista energético, estar sobre você, dificultando a sua capacidade de articular as ideias, dificultando o seu estado emocional, dificultando a sua clareza de decisões, dificultando os seus critérios de escolha. Uma hora a gente quer, depois a gente não quer, depois a gente quer, mas quer só um pouco. As coisas estão inconstantes dentro de nós. Para que a gente possa começar a fazer o caminho de volta, de voltar para casa, vamos dizer assim, ao nosso equilíbrio interior, nós precisamos conhecer esses fenômenos que vão além de nós, né? Em que a gente irradia impressões e capta impressões e começar a trabalhar essa situação por dentro de nós. Trabalhar é como se a gente, por exemplo, olhasse uma tempestade, o céu púmbreo, o céu cinza escuro, e a gente achasse que o mundo fosse acabar. Não, por trás daquele céu cinza escuro tem um sol. Você não está vendo porque ele está encoberto pela passagem momentânea de uma tempestade. Então, quando você entende isso, você se previne, você se defende, mas você sabe que aquele céu não está parado, ele está em trânsito. Então, primeiro que você confie que aquela situação não é permanente. Aliás, não tem nada permanente por aqui, né? A vida é impermanência constante. O que nós temos hoje, amanhã não teremos, no sentido da situação material de todos nós. As coisas passarão de mão para mão, enfim, tudo aquilo que é natural na vida.
Agora, esse medo, essa desconfiança, esse desespero, claro, a gente vê pessoas queridas que acabaram contraindo o vírus e a gente fica preocupado e fica apreensivo, na verdade. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, há um grupo, né, uma fração de pessoas que estão absolutamente indiferentes, né, ao vírus, indiferente ao que nós estamos atravessando, e não toma nenhum cuidado, não está nem aí, ou não acredita, ou acha que isso daí é tudo mídia, que é tudo uma grande confusão. Não é bem assim. Nós temos contato com muitos médicos, muita gente abalizada, especializada nesse assunto, não é? E eles estão nos relatando a importância dos cuidados. Eu não vou ficar aqui falando dos cuidados, mais uma vez, lavar a mão, de álcool gel e máscara, porque tudo isso todo mundo fala toda hora. Mas, além desses cuidados habituais, tem a cabeça. Você precisa dominar a sua cabeça. É você que domina a cabeça e não a cabeça que te domina. Você tem a cabeça e não é a cabeça que te tem. Você tem uma cabeça e ela tem que obedecer ao seu domínio, à sua ordem mental. Você é o governador da província interior. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa prestar muita atenção dentro dessas captações coletivas, o que é que você realmente dá importância ou tira importância. O que é dar, o que é importar, não é trazer de fora para dentro? Então, se você traz de fora para dentro, torna-se seu. E como é que a gente traz de fora para dentro? Quando você se identifica com aquele medo, esse medo se torna seu. Não, aquele medo é da pessoa, é ruim, é desagradável para ela. Mas se eu coloco aquilo dentro de mim, aceito aquilo como uma coisa natural e realmente absorvo aquele impacto energético, de repente aquilo se mistura com o meu quadro emocional e eu fico absolutamente apavorado. Não sei o que fazer. Parece que o vírus está entrando debaixo da porta, eu começo a enlouquecer. E existem muitos casos assim, as pessoas estão sem rumo. Então, primeiramente, vamos tomar os cuidados naturais, nada de exageradamente, mas os cuidados. Se é para tomar cuidado, vamos tomar cuidado. Mas o segundo cuidado, e talvez tão importante quanto, é a minha cabeça. Eu não vou deixar que qualquer ideia venha e domine, porque existem as fake news, existem os interesses de alguns grupos, né, sociais, existem pessoas que se sentem felizes tumultuando as coisas, elas acham isso o máximo, é como se fosse um circo para elas, e nós, ingenuamente, vamos entrando nessa dinâmica. Não, dentro de mim vigora o bom senso. E, sobretudo, o amor por mim mesmo, pela minha saúde, pelo meu corpo, pela minha condição. Eu estou vendo os perigos, então eu vou me colocar preventivamente, tendo os cuidados naturais, mas eu também não vou entrar em qualquer conversa, porque de repente a gente conversa com uma pessoa conhecida, ela vai embora e a gente fica mal, porque ela falou isso, falou aquilo, a gente absorve isso. Porque a gente quer bem a pessoa, a gente acredita em tudo que ela fala. Não é que a gente vai desacreditar, mas ela às vezes falou um negócio, poxa, acho que ela está um pouco assim, exagerada, mas ok, entendo o jeito dela. Mas eu tenho uma dogana, eu tenho aqui um porteiro, um policial, que não deixa entrar qualquer pensamento. Não, aqui não. Eu tenho inteligência, eu tenho bom senso e dentro do meu bom senso e do meu critério, eu só vou deixar passar aqueles pensamentos que nutrem, que fazem sentido para mim. Os que não nutrem, eu vou deixar lá em stand-by, de lado, e depois eu olho para eles. Então, a prevenção espiritual de toda essa obsessão coletiva, e que está presente nos lares, está presente nas empresas, está presente nas ruas, está presente na vida dos casais, está presente nas famílias, nós precisamos entender o mecanismo para que a gente possa começar a tomar algumas atitudes preventivas de não aceitar ou não se tornar tão permeável com a nossa antena energética de tudo isso.
Não, aqui não, peraí, isso não faz sentido para mim, porque as pressões são inúmeras. E existe, agora falando do ponto de vista espiritual, existem grupos espirituais mais densos, mais trevosos, que estão absolutamente interessados em tumultuar a vida aqui na Terra, por razões que eles tenham lá. Então eles tentam impressionar, tentam criar barulho, tentam criar situações politicamente confusas. Olha, há uma grande atividade no mundo espiritual. E como lá e aqui existe uma espécie assim de batalha espiritual entre o que nós chamamos de bem e o que nós chamamos de mal, nós precisamos reconhecer de que lado a gente quer ficar. Mas com a inteligência sã, o teu critério, o teu jeito de ser, o teu modo, que é o modo válido, né? Mas você ficar atento e se prevenir espiritualmente. Eu não vou me prestar a ser mensageiro das trevas em lugar nenhum. Eu não vou ficar aqui criticando as pessoas, não vou ficar aqui gerando esse problema, aquele outro problema. Não, eu vou cuidar do meu, que já dá bastante trabalho, né? E o que eu puder cooperar, dentro do meu limite, até onde o braço alcança, eu vou cooperar. Mas eu não posso ser escravo do meu mental. Porque o escravo do mental, se ele não tiver atenção, ele acaba no suicídio, ele acaba na loucura, ele acaba na doença, ele acaba em tudo. Claro, as doenças existem, todo mundo sabe disso, todo mundo entende isso. Mas parece que existem grupos que quanto mais impressionado, com medo, parece que mais essas pessoas se sentem felizes porque você dá mais consumo, toma mais remédio, faz não sei o quê. Peraí, não é assim. A minha vida, eu cuido da minha vida, dentro de mim, mando eu. Então, eu sou inteligente, não sou tão assim fora, tenho discernimento. Então, assume a tua força interior, assume a sabedoria que você já conseguiu conquistar e não fique escravo do mental, não fique escravo das conversas. Se cada um tem um conceito, a gente olha, enriquece-se culturalmente, que um fala uma coisa, fala, pô, que legal, interessante esse ponto de vista, aquele. Ok, porém, a última palavra quem dá sou eu. Eu é que sei o que é bom para mim, porque eu estou aqui dentro, eu sei o que eu preciso. Então, previna-se espiritualmente. Eu gosto muito de fazer as minhas preces, de me conectar com algo superior. Isso eu faço isso diariamente, costumo fazer. Assim como também, diariamente, eu costumo praticar a meditação. Quem faz a meditação, de algum modo, acaba se deslocando um pouco dessa loucura vibracional. Se você não sabe fazer, aprende, faz do seu jeito, vai devagar, não tenha pressa para nada, mas o importante é que você se fortaleça dentro de você e que você encontre motivações para trazer um pouco de contentamento para a tua alma, porque se você não tiver contentamento, você vai ficar completamente desprovido dessa força. E aquilo que aparentemente é convencionalmente chamado de prazer, nós precisamos ver melhor. O que é de fato prazer? Né? Porque existem prazer e dor. A gente é movido pelas duas forças psicologicamente. Ou ele está na dor, ou está no prazer. E às vezes a coisa muda de um lado para o outro e a gente quer ter um pouco de paz. A paz, na verdade, é conquista, é a ausência da guerra. Mas só você pode estabelecer isso para você. Não se deixe influenciar por todas essas correntes que te empurram para lá, te empurram para cá. As opiniões são importantes, mas mais importantes do que você dentro de você não tem. Então, se você quer ficar bem espiritualmente, se você quer ficar bem fisicamente, se você quer ter uma saúde mais estável, apesar que você pode ter esse ou aquele problema físico, o mental é absolutamente fundamental. É por ali que começam as nossas faltas de percepção. O pensamento tem força. O pensamento é mensagem com endereço. O pensamento é força que se coagula no corpo e fora dele. Então, veja o que você está nutrindo
Veja o que você anda alimentando mentalmente e vamos nos prevenir. Se você notar que alguma coisa não está bem, comece a pensar o oposto, ou comece a pelo menos exercitar. Às vezes a pessoa está ruim em casa, tem aquela complicação, relacionamento difícil. Lembre-se que nós estamos sobre uma condição coletiva e que dentro de casa o bicho pega. Na empresa estamos na mesma coisa coletiva. E você vai notar uma coisa, quero que você note uma coisa, de repente está todo mundo enlouquecido, brigando, falando, dali meia hora é como se não tivesse acontecido nada. É muito interessante o fenômeno dessas ondas de magnetismo energético que passam. Às vezes uma coisa dura um pouco mais, outra menos, mas observe, se vê se a pessoa está conversando com você com aquele olho meio paradão, meio esbugalhado, ela não está sozinha. Energeticamente ela deve estar acompanhada com alguma entidade. Então, acredite você ou não, você percebe que ela não está no natural dela. Então, pega leve, né? Não entra muito no confronto, nesse tipo de confronto, que não vai levar você a coisa nenhuma, e você vai se desgastar absolutamente de uma forma incrível. Então vamos nos prevenir espiritualmente, vamos perceber o mecanismo da coisa e vamos lidar naturalmente com a vida, como sempre lidamos, porém com um discernimento mais amplo, porque essas coisas coletivas estão passando. Recebemos influência do fora e também influenciamos o nosso fora. Vamos reconhecer isso para que a gente possa ter um pouco mais de domínio sobre o nosso mental. O nosso mental, ou ele põe a gente lá para cima, ou ele põe a gente lá para baixo. Se você não perceber isso, quando você vê, você está lá embaixo no porão do castelo, lá no fundo, lá no escuro. Mas se você tem discernimento, você consegue devagarzinho harmonizar as coisas e sentir-se melhor. Vamos tentar? Vamos fazer isso? Então vou aproveitar esse minuto para fazer uma pequena meditação. Vamos lá? Vamos fazer? Feche um pouquinho seus olhos e entre com o seu foco de atenção para a tua vida interior. Provavelmente há muito barulho na sua cabeça. Vozes que falam, que cobram, vozes que exigem, vozes que acusam, vozes que te inferiorizam, que te desqualificam, vozes que te provocam, vozes que te ameaçam. Há um painel gigante de vozes e, consequentemente, de forças que vêm de fora desse coletivo que estávamos falando agora, tentando fazer com que você se desestabilize emocionalmente. Para isso, para essa prevenção espiritual, o primeiro passo sugerido é o passo de desacelerar. Isto é, tudo tem um tempo certo. Se eu não tenho certeza daquilo que de fato eu vou fazer, então eu aguardo um pouco mais para escolher a decisão mais harmonizada. Se eu ainda não sei exatamente o que eu quero, eu espero o cenário se desanuviar um pouco para entender para que lado eu influencio os meus passos. E nesse desacelerar, eu vou sentindo a minha verdade. Porque no fundo, a minha verdade lá dentro, longe desse superficial acelerado que está
as obrigações da vida moderna, existe um eu que é um eu um pouco mais calmo, que traz um discernimento um pouco melhor equilibrado e que consegue ver a si mesmo com mais clareza. A bondade divina nunca nos desamparou, nunca nos deixou relegados a um abandono. Nós temos a própria divindade manifestada em nós, mas muitas vezes estamos todos tão envoltos em tantas situações que nos metemos na vida que não temos a clareza de raciocínio para reconhecer aquilo que efetivamente é nosso, é oriundo das manifestações da nossa alma, do nosso coração, e aquilo que vem de fora, às vezes de uma condição longínqua, de algo realmente desconhecido para mim, mas que acaba tomando forma e feição dentro do meu mundo mental. A minha mente é um aparelho que me ajuda a compreender melhor os movimentos da vida. No entanto, ele não pode me deixar escravizado aos seus desmandos, porque a minha inteligência é maior e mais profunda e mais sábia do que o meu mental. Então, às vezes, a gente não sabe bem o que fazer, ou ainda não temos uma resposta convincente do que seria melhor realizar agora, mas eu vou buscar essa resposta não fora, eu vou buscar essa resposta dentro de mim, porque existe um aspecto dentro de mim que nós costumamos chamar de eu superior, aquilo que alguns cientistas chamam exatamente de superconsciência, aquele nosso lado mais sábio, mais vivido, mais nobre, que às vezes quer nos levar a uma condição de mais equilíbrio e que nem sempre a gente consegue se contatar com esse nosso lado. Então, habitue-se a não agir ou reagir compulsivamente, impulsivamente. Tome as suas decisões, sempre no passo a passo, com critério, para que você possa sentir em cada escolha, em cada atitude, um clarão maior de certeza naquilo que você quer, naquilo que você efetivamente precisa e o movimento que você fará para alcançar aquilo que você almeja. Entenda que estamos todos passando por um momento delicado de transformação, mas dentro de mim eu sinto que não estou sozinho, que existem forças de positivação que desejam se afinizar conosco e nos incentivar a reencontrar a melhor opção de estrada. Perceba você, dentro de você, os sinais. Observe a sua vida, as situações, o que um disse, o que o outro fala, o que um livro lembra, o que uma canção recomenda, e você vai reconhecer pelos movimentos da vida sinais que a bondade divina tenta enfatizar para que a sua mentalidade possa ficar mais clara e dessa forma você consiga articular melhor aquilo que você realmente quer e precisa. Então, nesse desacelerar, traga também aquele seu melhor amor,
aquele sentimento gostoso de calma, de segurança interna, e tenta trazer o seu foco de atenção para o momento presente, a fim de que a sua presença de fato seja em você, em condições dentro de você, sentindo o seu ser, a grandeza que você é como pessoa e exatamente o propósito que te inspira e que te mobiliza. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, essas pequenas meditações ajudarão a você reencontrar aquilo que você e a sua alma desejam para dar sequência na sua vida. Não deixe a tristeza ficar amargando as suas conquistas e as suas vitórias. Assuma a tua força, porque o mundo, em última análise, é dos fortes por dentro, aqueles que sabem ser fortes e que utilizam a força para a postura do bem, da ética e da firmeza em todos os sentidos. Que a força dessa condição amorosa esteja diariamente dentro de você, no ambiente em que você transita e com as pessoas que você se relaciona, para que essas nuvens coletivas, obsessivas, possam ser efetivamente levadas para longe e o nosso relacional, a nossa amizade, o nosso querer bem, todo aquele carinho que nós estamos aprendendo a trocar verdadeiramente com as pessoas, possam morar efetivamente conosco e nos inspirar. Que a força desse amor possa estar constantemente ao seu lado e ao lado dos seus. E que a luz do bem seja um farol para que você domine mais e saia da escravidão mental. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus.